Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Rafael Manari na área para mais um videozinho muito especial para gente. Hoje vamos trabalhar 20 questõezinhas, 20 questõezinhas sobre o sujeito da prova da ESA, da prova da EA. Sujeito é um termo essencial da oração, né? Então acaba sendo bem importante para gente. A EA gosta muito de cobrar esse sujeito. Então, vamos trabalhar essas questõezinhas, vou tentar dar as dicas aqui. Não esqueça, não esqueça like, não esqueça a sua inscrição, né? Não se esqueça de seu protocolo que ajuda bastante o canal, né, galera? Valeu? Vamos que vamos. Aqui, selecionei algumas questões de diferentes dificuldades, tá? Então, vamos com calma. Todos os termos destacados classificam-se como sujeito. A ideia, qual é o bizu? Bizu é você procurar o sujeito perguntando para o verbo, tá? Então, por exemplo, o aluno copiou a matéria, copiou o verbo, quem copiou a matéria? O aluno. E assim vai. Obviamente que nós temos algumas características diferentes, mas em condições naturais, temperatura e pressão, a ideia é perguntar para o sujeito, perguntar para o verbo, para você achar o sujeito. Beleza? Então vamos lá. Por onde passava? Ficava. Ficava é verbo. Quem é que ficava? Lembrando que o sujeito pode vir depois, ficava um fermento desassociado. Beleza, sujeito aqui. Os homens não reconheciam suas mulheres, reconheciam é verbo. Quem não reconheciam? Os homens, sujeito aqui também. Suas mulheres que subitamente se punham. E aí, você tem esse verbo aqui, punham, e você tem esse que. Quem é esse que? Esse que está retomando muitas mulheres, suas mulheres, tá? E aí, esse que você pode trocar por as quais, esse que você pode trocar por as quais, fechado? Então, esse que retoma um termo anterior e pode ser trocado por o qual, a qual, as quais e as quais, esse que é um pronome relativo. E aqui vai um ponto muito importante para a gente. Pronome relativo tem função sintática. Pode ser sujeito, pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto. Você vai ter que observar com bastante calma e você vai fazer esse processo que eu vou mostrar aqui para você. Preste atenção. Você vai pegar o termo que o que retoma, vai pegar o termo que o que retoma e vai jogar no lugar do pronome relativo na oração dele. Então você tem a oração aqui do pronome relativo, ok? E você vai pegar as suas mulheres e vai jogar no lugar do quê? Então sai o pronome relativo e suas mulheres, esse termo entra no lugar do pronome relativo. Fechado? Então você vai fazer o seguinte: vou tirar o que e vou botar as suas mulheres. Vai ficar assim, ó. Deixa eu só botar ali uma letrinha maiúscula para ficar tudo certinho, né? Suas mulheres, suas mulheres se punham, tá vendo? Eu fiz a troca. Aí beleza. Quem é que se punham? Suas mulheres. Suas mulheres é o sujeito. Fechado? E aí, o que você descobriu? Você disse que o que? Você trocou o que por suas mulheres, não trocou? Troquei, Rafa. Na hora, os suas mulheres, na hora que entrou no lugar do que, entrou como sujeito, não entrou? Então o que só pode ser o que também? Sujeito. É assim que você faz função sintática de pronome relativo. Beleza? Então esse que aqui também é sujeito. Todos esses termos são sujeitos aqui, turma na frase. Então GABA é alfa, tá? Sem mistério. Letra B. O episódio da metrópole apavorada pela penumbra descreve... Beleza. Descreve. Quem é que descreve? O episódio da metrópole apavorada pela penumbra. Beleza. Poderia até ter uma oração reduzida aqui, tá? Que é apavorada pela penumbra, né? Mas, nesse ponto, o episódio da metrópole funcionaria como sujeito. Até aqui, vamos deixar esse ponto. Não vou entrar nesse mérito de uma oração estar reduzida ali, vai funcionar como adjunto, né? Por enquanto, deixa por aqui. Descreve bem, descreve. Quem descreve, descreve algo, né? A má reputação, isso aqui é objeto direto, aí a letra B já está fora. As rosas desabrocharam. Quem desabrocharam? As rosas, sujeito, desabrocharam com a luz do sol. Na minha opinião, isso aqui desabrocha por conta da luz do sol.
Isso aqui dá uma ideia de adjunto adverbial de causa, tá, galera? Um adjunto adverbial de causa, dá um motivo, dá uma razão, dá um porquê, beleza? Então, a letra C tá fora. Olha, Marília. Marília é com quem eu falo. Se Marília é com quem eu falo, Marília é um vocativo. Então, a número 1 pra gente é a letra A mesmo. Beleza, galera? Toma cuidado com essa função sintática do pronome relativo. Fechado? Próxima questãozinha aqui na tela. Assinale a alternativa que apresenta sujeito composto. Sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Fechado? Sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Qual é o bizu para o núcleo? Geralmente o núcleo é um substantivo, né? Geralmente é um termo nominal ali, ou um pronome que equivale a um substantivo, tá? Então, em condições naturais, você vai achar o substantivo. Show? Então, eu quero mais de um núcleo aqui. Muito grande é aqui. A frase está invertida, né? Porque esse muito grande é a característica. O que é muito grande? O vosso amor e o meu delito. Aqui, ó. O vosso amor é o meu substantivo aqui. E o meu delito é o substantivo aqui. Então, aqui é núcleo e aqui é núcleo. Perfeito. Gabarito alfa. Pode marcar a nossa resposta aí. Tá bom? Senhora, isso aqui é vocativo, tá? É com quem eu falo. Doei-vos, aqui é um verbo que está na pessoa vós, é o que a gente chama de sujeito oculto, tá? Sujeito não está explícito ali pra gente, porém eu consigo observá-lo pelo verbo, beleza? Isso aqui é o imperativo, né, do verbo, na forma vós. Ela foi descendo até o portão. Quem é que foi descendo? Aqui a gente tem uma locução verbal. Quem é que foi descendo? Ela, né, o sujeito. Eu só tenho um elemento que participa do meu sujeito, então esse sujeito é simples, beleza? Houve esse haver aqui no sentido de existir. Esse haver aqui no sentido de existir traz uma oração sem sujeito, tá? Eu só ver as outras porque às vezes a oração com sujeito composto está para frente, né? Então é sempre importante você ver até o final. Onde passava um bonde, passava é verbo. Quem é que passava? Um bonde, aqui ó, sujeito simples também, um núcleo apenas. Em que entrou, quem é que entrou? Ela, né? Ela, sujeito oculto, e partiu. Aqui partiu, poderia pensar o bonde, né? Poderia pensar ela também, beleza? Houve um momento, todos os rostos empalideceram, empalideceram todos os rostos. Rostos, aqui funciona como o meu núcleo, tá? Todos os lábios calaram, quem é que calaram? Todos os lábios. Lábios funciona como núcleo. Então, o gabarito é alfa mesmo, beleza? Eu só fiz até o final ali, por quê? Ela falou a primeira oração, sujeito composto? Não, ela falou onde tem sujeito composto. Então, às vezes, a banca coloca uma primeira oração que não tem sujeito composto e o sujeito composto está numa oração lá no final, beleza? Então, é sempre importante você ter essa atenção. A alternativa em que não há sujeito simples. Sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo, tá? Então, o simples tem um núcleo, o composto tem dois ou mais. Fechado? Dos doces da vovó, Pedro gosta muito. Quem é que gosta muito? Pedro. Então, aqui, sujeito, um núcleo apenas, ele é simples. Choveu muito durante o inverno. Verbo que indica fenômeno da natureza, turma. Em sentido real, é oração sem sujeito, tá? Oração sem sujeito. Então, o gabarito já é bravo pra gente. Eu não serei. Quem não serei? Eu. Aqui, ó. Simples. Nós temos. Quem é que temos? Nós. Sujeito simples. Beleza? Gabarito bravo. Tá vendo? Então, aqui, tecnicamente, não tem muito mistério. É você olhar o verbo e, óbvio, eu tenho um verbo que indica uma natureza, eu tenho um verbo haver. Obviamente, tem algumas características importantes. Mas, no geral, você vai olhar o verbo e vai tentar achar a partir do verbo esse sujeito. Beleza? Vamos para a próxima questãozinha, então. Assinale a alternativa em que o sujeito está corretamente destacado. O trovão ribombava de instante em instante. Quem é que ribombava? O trovão. Sujeito. Ué, alfa já? Marca aqui. Nem o pranto os teus olhos umedece. O pranto umedece os teus olhos. Então, isso aqui é objeto direto do verbo umedece.
tá? Aqui além, aqui dá muito uma ideia de lugar, galera. Adjunto adverbial, né? Beleza? Adjunto adverbial. O recanto e arvoredos até você poderia pensar como sujeito, mas como ele marcou aqui além, doiravam-lhe o cabelo claros lumes do sacrossanto esplendor antigo. Doiravam-lhe o cabelo claros lumes. Claros lumes, olha só como você é importante você colocar na ordem. Claros lumes doiravam-lhe, ó, doiravam-lhe o cabelo. Esse verbo aqui está trazendo um complemento não preposicionado, então aqui é objeto direto. Perfeito? O sujeito é claros lumes. Então GABA para a gente é alfa. Fechado? Se você vai fazer, principalmente para quem vai fazer prova da IA, principalmente, olhar termos fora de posição é uma coisa que você deve fazer obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente. Próxima questãozinha. Em relação ao tipo de sujeito. O chefe trovejava de raiva. Quem é que trovejava? O chefe. Ah, mas aí não tem verbo que indica fenômeno da natureza? É, mas aqui ele está no que a gente chama de um sentido figurado. Ele não está no sentido real. Como ele não está no sentido real, aí ele vai apresentar um sujeito normalmente. Beleza? Então aqui é sujeito. Ele falou que é indeterminado. Mentira. Você achou ali que tem o núcleo chefe. Tem um sujeito simples. Uma chuva de pétalas tomou conta do céu da cidade. Quem tomou conta do céu da cidade? Uma chuva de pétalas, sujeito. Chuva é o meu núcleo, já que pétala está preposicionado, o núcleo não pode ser preposicionado. Então, oração sem sujeito. Não é oração sem sujeito, tá? É um sujeito simples. Amamos a benignidade do nosso mestre, sujeito indeterminado. Não, turma. O verbo, quando termina em mois aqui, indica um sujeito nós, tá? E aí, esse sujeito nós não é indeterminado, é oculto. Só seria indeterminado se o verbo tivesse na terceira pessoa do plural, tá? Por exemplo, amam ou amaram. Fechado? Não podia haver formas mais simplificadas de resposta. Podia haver é uma locução verbal, ok? O haver é o meu verbo principal, porque ele é o último da locução. E esse haver, ele está no sentido de existir, correto? Esse haver, ele está no sentido de existir. Se ele está no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Se ele é um verbo impessoal, a oração é sem sujeito. Beleza. Marcou certinho na delta. Gabarito pra gente. Beleza? Qualquer coisa? Deixe seu comentário aí no vídeo. Deixe seu comentário. Fala o que você está achando, se entendeu tudo direitinho, que eu estou atento sempre aos comentários. Beleza? Marca a alternativa que apresenta correta classificação do sujeito. Aniquilaram as fontes de resistência na zona de conflito do país. Aí aqui, ó, aniquilaram é a terceira pessoa do plural. Eu tenho quem aniquilaram? Não tenho. Então não é um sujeito oculto. É um sujeito indeterminado. Beleza? O conflito é movido pela ideia de paz futura. Sujeito paciente, o que é movido? O conflito armado. Esse o conflito armado, ele sofre a ação de ser movido. Se ele sofre a ação de ser movido, é um sujeito paciente. Gaba pra gente por enquanto. Sujeito paciente, turma, é aquele que sofre a ação verbal, ok? Você tem um sujeito que pratica e você tem um sujeito que sofre. O sujeito que pratica é agente, o sujeito que sofre é paciente. Nesse caso, certinho pra gente. Faria tudo de novo, sujeito expresso. Sujeito expresso é aquele que você consegue sublinhar, turma. Quem é que faria? Eu faria tudo de novo. Beleza? Então aqui não é expresso, é um sujeito oculto, tá? Sujeito oculto.
Choveu elogio na noite da premiação, sujeito inexistente não, porque o chover está fora do sentido real. Aí o que choveu? Elogio. Então você tem aqui um mero sujeito simples. Fechado? Você tem um mero sujeito simples. Então Gaba pra gente é bravo. Show, galera? Beleza? Identifique o sujeito dos verbos. Trata-se de casos emblemáticos. Quando o ser estiver ligado a um verbo transitivo indireto, lembrando que é um verbinho que pede preposição, né? Olha aqui o de, que é uma preposição. O seu que a gente chama de índice ou partícula, né? De indeterminação do sujeito. O que a partícula de indeterminação do sujeito faz, turma? Óbvio que indetermina o sujeito. Então, nesse caso, o sujeito aqui é indeterminado, número 1, beleza? E aí, já acabou pra gente, mas vamos lá. Faltou-me compaixão. O que me faltou? Ó, cuidado, o que me faltou? Compaixão. Compaixão é o sujeito, só tem um núcleo, sujeito simples. Deve fazer alguns meses, deve fazer locução, verbo fazer, turma. Verbo fazer na indicação de tempo é um verbo impessoal, tá? Verbo impessoal é oração sem sujeito, ok? Então aqui certinho, 3. Sinto, quem sinto? Eu. Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Então, gabarito bravo, sem mistério pra gente. Show de bola? A cenário alternativa em que o pronome em destaque não exerce a função de sujeito simples. Não exerce, tá? Combinam com tudo que você vestir. Quem vestir? Com tudo que quem vestir? Você, sujeito. Beleza, ele quer que não exerce função de sujeito. Agora é você quem decide seu futuro. Essa frase aqui, você pode reescrevê-la dessa forma. Quem decide seu futuro é você. Então, tecnicamente, esse você aqui funcionaria como um predicativo do sujeito, entendeu? Predicativo do sujeito. Deixa essa letra B aqui. Você nunca mais vai trabalhar. Quem nunca mais vai trabalhar? Você, sujeito. Versatilidade no tamanho que você esperava, que quem esperava, turma? Você, sujeito. Então, a melhor opção, com certeza, gabarito é bravo, tá? Novamente, se você não perceber uma possibilidade de inversão na frase, você vai ficar ali. Quem decide seu futuro? Você, e não vai conseguir sair a questão, tá bom? Então é muito comum que haja inversão, haja hipérbato, né? A figura de linguagem trabalha a inversão dos termos sintáticos aqui na frase. Beleza? Essa alternativa é que não há oração sem sujeito, desconfiou-se do plano. Olha o C aqui de novo. Quem desconfia, desconfia de algo. Pediu preposição. Ó. O que é do? De mais o. Pediu preposição. E aí esse C, então, é a partícula indeterminadora do sujeito. Bom, ele quer não há oração sem sujeito. Aqui na letra A você tem o sujeito indeterminado, né? Já seria alfa para gente. Não choveu o suficiente. Chover significa cair água do céu? É. Então, é o verbo que expressa fenômeno da natureza. Ah, eu apaguei sem querer. Foi mal, galera. Então, você entendeu aqui, né? VTI. O C é o PIS. E aqui o sujeito é indeterminado. Certo? Beleza. Chover significa água do céu? Sim. Então, aqui é uma oração sem sujeito. Porque verbo que expressa fenômeno da natureza, sentido real, oração sem sujeito. Há muitos IPs. Verbo haver no sentido de existir, turma. Verbo haver no sentido de existir, oração sem sujeito. São 5 horas da tarde. Verbo ser na indicação de hora também é um verbo impessoal, apesar dele poder flexionar. O verbo ser na indicação de hora e data, ele pode flexionar, mas ainda assim é um verbo impessoal, tá? Então se fala é 1 hora, são 2 horas. Não é comum o verbo impessoal flexionar no plural, então essa é uma exceçãozinha bem legal pra gente. Beleza? Show de bola. Então letra A aqui é um sujeito indeterminado. Perfeito?
Eu quero a correta classificação do sujeito. Atropelar as ideias. Atropelaram aqui. É um sujeito que está com o verbo na terceira pessoa do plural. Eu não tenho aqui quem é atropelaram. Então, não é um sujeito oculto, é um sujeito indeterminado. O arrependido é movido. Olha como a questão é muito parecida com aquela anterior, turma. O que é movido? O arrependido, sujeito. Sujeito paciente. Gabarito pra gente. Letra B. Certinho, tá? Viveria tudo outra vez. Ele copiou a questão, são de anos anteriores. Tá vendo como é importante você fazer prova anterior? Não é um sujeito expresso. E choveu elogio, que é a mesma coisa, ó. Verbo, aqui, ó. Sujeito inexistente, não. É um sujeito simples. Beleza? Show de bola. Então, letra B, questão muito parecida, praticamente idêntica à questão anterior. Nos últimos tempos, a ocorrência de briga, tá. Essa é a alternativa que apresenta o sujeito do período acima e sua classificação. Tem prejudicado aqui é o que a gente chama de tempo composto, né? O que tem prejudicado o aprendizado dos alunos? A ocorrência de brigas. Ocorrência de brigas é o sujeito, ocorrência é o meu núcleo. Brigas não pode ser porque está preposicionado. Então, esse sujeito aqui é um sujeito simples. Lembrando, o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado, galera. A ocorrência de brigas, sujeito determinado, porque eu consigo saber quem é. Simples, gabarito. Bravo. Perfeito? Show de bola. Certo ou errado? A guerra do Vietnã é retratada no filme Corações e Mentes. É retratada, funciona como uma locução. O que é retratada? A guerra do Vietnã. Isso aqui é sujeito. A guerra é só o meu núcleo, porque Vietnã está preposicionado. Então não é composto, é simples. Beleza? Então isso aqui está errado. Aí você já vem aqui. A pobreza leva multidões a migrar para nações ricas. Quem é que leva? A pobreza. Então aqui você tem pobreza como núcleo, sujeito simples, perfeito, certo. Errado, certo. Choveram ideias no debate sobre ecologia, oração sem sujeito. Aqui você já pegou esse bizu, né? Chover não é água do céu, choveram ideias. Então aqui você tem sujeito, beleza? Isso aqui é um sujeito simples. Então essa aqui está errada. Isso aqui está errado. Então, errado, certo, errado. Gabarito alfa para gente. Perguntaram por você, verbo na terceira pessoa do plural, não sei quem perguntaram. Alfa é a resposta. Certinho, galera. Tá? Informou-se a novidade aos membros, qual é a classificação do sujeito? Vamos que vamos. Aqui tem outro se, ó. Só que agora eu estou informando algo a alguém. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto, né? O que vai acontecer? Quando se estiver ligado a VTD ou se estiver ligado a VTDI, o seu é o que a gente chama de pronome apassivador. E com pronome apassivador, a oração tem sujeito, tá? Com pronome apassivador, a oração tem sujeito. Nesse caso, informou-se a novidade, aquilo que você pensaria que é objeto direto, na verdade se torna o sujeito. Por quê? Se você tem um pronome apassivador, você não tem objeto direto, tá? Você não tem objeto direto. O que é objeto direto, na verdade, que você acharia que é objeto direto, na verdade se torna sujeito, beleza? Então, se você tem um pronome passivo, aquilo que você classificaria como objeto direto, na verdade você chama de sujeito. Então, a novidade seria o objeto direto, então é o sujeito. Novidade é o meu núcleo, né? Porque é o substantivo. Então, ele é simples. Gabarito bravo. Ok? Informou-se a novidade, você pode desmembrar até para a novidade for informada. Eu quero sujeito indeterminado. Chegaram os convites. Ah, aqui cuidado, ó. Chegaram. O verbo está na terceira, mas eu tenho o que chegaram, ó. Chegaram os convites, sujeito, tá? Então, sujeito simples. Letra A tá fora. Morrem os vícios. Quem é que morre? Olha o perigo. Os vícios, sujeito aqui, ó. Para que nasçam, quem é que nasçam? Para quem? As virtudes, né? Sujeito aqui também. Então, não é essa. Choveram pétalas. Aqui, turma. Verbo chover é água do céu? Não, não. Então, aqui, ó, sujeito, enquanto o cortejo passava, quem é que passava? O cortejo, tá vendo? Tem verbo, eu vou analisando.
Devolver a liderança, e eu não tenho quem é que devolveram, né? Essa liderança aqui é objeto direto só. Então, o gabarito é delta, sem mistério. Essa aqui já tentou pegar um pouquinho mais na ideia do sujeito posposto, né? Que vem depois do verbo. Sempre atenção para você não errar esse tipo de questão na prova. A ação alternativa aqui apresenta um exemplo do tipo do sujeito a qual o período acima se refere, quando não se quer ou não se pode identificar claramente a quem o predicado da oração se refere, surge o chamado sujeito indeterminado. Surge o chamado sujeito indeterminado. Alguma coisa bloqueava a porta por dentro. Quem é que bloqueava alguma coisa? Não é o meu sujeito indeterminado. Estiveram em meu apartamento na noite de ontem. Quem estiveram? Verbo na terceira, do plural, né? Eles estiveram. Então aqui tem cara de sujeito indeterminado. Faltaram argumentos consistentes para o advogado. Eu tenho o que faltaram, argumentos consistentes, então não é indeterminado. Alguém me disse. Quem é que me disse? Alguém. Isso aqui, pô, é uma pegadinha que a galera usa muito em questão. Por quê? Porque o aluno vê esse alguém e ele fala assim, é indeterminado. Na verdade, a indeterminação é semântica e não sintática, tá? Eu tenho um termo que funciona como sujeito ali. Eu só não tenho semanticamente, ou seja, no sentido, uma definição clara de quem é. Mas sintaticamente existe um sujeito. Então alguém me disse que tu andas. Quem é que andas? Tua, de novo. Então aqui, gabarito sem sombra de dúvida. Bravo. Beleza? O sujeito dos verbos são conta. Quem é que conta? A lenda. A lenda conta. Que dormia. Quem é que dormia? Uma princesa encantada. Sujeito, ó. Então, a lenda. A lenda. Uma princesa encantada só despertaria um infante. A quem só um infante despertaria. Então, aqui, ó, é o sujeito. Gabarito. Alfa. Vai perguntando para o verbo. Mas tem ali as exceções que você mostrou, Rafa. Não, tudo bem, mas aí depois você estuda as exceções. Mas você está vendo que a maioria eu estou indo ao verbo e perguntando. Sim? Oração sem sujeito. Era março e ainda fazia calor. Pronto. Verbo ser indicando período. Verbo fazer indicando fenômeno meteorológico. Oração sem sujeito. Gabarito alfa. Acordaram é o sujeito indeterminado, por o verbo estar na terceira pessoa do plural. Alguém estará, quem estará? Alguém, tá vendo? É um sujeito simples. Ficamos, quem é que ficamos? Nós ficamos. Então, nós temos aqui gabarito alfa. Esse sujeito aqui é um sujeito oculto, que eu descubro pelo verbo. Eu quero sujeito simples. Em qual alternativa? Volta da estrada, uma esperança havia. Aqui está fora de ordem, ó. Havia uma esperança. E não sai perguntando para o verbo haver, não, hein? Porque esse verbo haver aqui, ele não está no sentido de existir? Tá, então aqui é oração sem sujeito. Nenhuma pedra poderia haver, poderia haver no sentido de existir, oração sem sujeito. Nunca houve, haver no sentido de existir, oração sem sujeito. Havia partido, aqui é locução, ó. Na verdade, no tempo composto, né? Tempo composto. Só que o verbo principal é o partir, né? Não é o haver. Então você analisa normalmente. Quem que havia partido? Minha esperança de felicidade. Esperança é o meu núcleo, porque felicidade está preposicionado. Então gabarito é delta. Cuidado com essa, tá? Porque ele joga o haver ali também, só que o haver é auxiliar do partir. Então, ele vai ser irrelevante para a gente ali no sentido de oração sem sujeito. Beleza? A sujeito indeterminado, até isso comentaram. Quem comentaram, turma? Eles, eu não sei. Então, aqui é sujeito indeterminado, a 1 é GABA para gente. Verbo haver no sentido de existir. A oração sem sujeito não é GABA para gente. Projetaram-se grandiosos prédios. Calma. Quem projeta, projeta algo, então o se é pronome apassivador, certo?
Então, grandiosos prédios não é objeto direto, é o sujeito. Não é. Cientistas brasileiros pesquisaram. Quem é que pesquisaram, turma? Cientistas brasileiros. Sujeito está aqui, ó, não é GABA. Confiava-se. Opa, quem confia, confia em. Aqui a preposição em aqui, ó. Em mais os. Então, esse C, pis, partícula indeterminadora do sujeito. Então, a 5 é GABA. 1 e 5 para gente. Gabarito alfa. Sem mistério. Todas as profissões têm sua visão do que é felicidade. O tipo de sujeito é quem tem sua visão, todas as profissões. Isso aqui é sujeito, o núcleo é profissões, porque é o substantivo. Então, esse sujeito é um sujeito simples, galera. Letra C, melis. Melis demais. Até aqui, tudo certinho? Show de bola? Fim de papo pra gente, galera. Fim de papo pra gente. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido proveitoso para você, tá? Mais um videozinho. Não se esqueça de deixar o like, comentário, compartilhar com os amigos, beleza? E a gente se vê num próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, galera.